Buenas, muito buenos dias. E agora, gente, apareceu notificação para vocês? Bom dia com friozinho aqui. Agora foi? Então tá bom. Então vamos ver se agora vai. Que os meus de fé falaram que agora foi. Então tá bom, então tá bom. Friozinho aí em São Paulo, aqui tá um dia maravilhoso, tá um céu azul, coisa mais linda. Até vim mais pra cá, que a minha mesa fica ali, vim pro outro lugar, pegar um solzinho pra pegar um calor solar aí, né? E hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo, que eu acho que é o capítulo 3, deixa eu ver aqui. Capítulo 3, a transmutação mental do Kybalion, né? Para aprofundar esses estudos. Ontem a gente falou na live ali com o Uriel, que eu tava comentando com vocês, que deu vários problemas ali no Instagram, que não salvou a live, enfim. E aí a gente falou um pouco da Cabala, dessas estruturas, e eu comentei, né, que existe a Cabala no sentido teórico e a Cabala no sentido prático. A Cabala no sentido teórico é esse entendimento profundo de como funciona o micro e o macrocosmos, né? Então, qual que é o nosso papel em tudo isso que existe? O que existe além daqui? O estudo universal, o estudo da mente, o estudo das leis, né? Essa compreensão profunda de quem somos, de fato, e o que somos além disso tudo aqui e a nossa conexão com o divino, né? Que é o que a gente basicamente está fazendo, esse entendimento das leis universais, que nada mais é do que um entendimento muito sobre quem realmente somos, o nosso funcionamento e como isso funciona de uma forma correspondente em todo o universo, né? E existe a Cabala prática, que é uma estrutura de algumas ritualísticas, né? Eu não gosto muito da palavra ritualística, porque existe tanto contrato envolvendo processos ritualísticos, mas alguns processos iniciáticos que envolvem processos de meditação, mantras, ativações, enfim, que potencializam esse processo do conhecimento. Então, novamente, como através de diversas doutrinas, diversas filosofias, diversos ensinamentos e chaves que temos, a união entre o conhecimento e a prática que leva à verdadeira sabedoria, né? A verdadeira ascensão. Então, a gente está fazendo a leitura deste livro justamente para que a gente possa entender mais profundamente, mas ele traz várias chaves também para a gente ir praticando na nossa vida esse processo, né? De transmutação dos nossos estados densos para que a gente cada vez mais entre num processo de ascensão e verticalização. Me gusta tu uña vita en oro, sí, muy bonito, sí, me gusta também. Já coloco o Yavit aqui no peito para quem assistir a live, ó, tudo que bate volta. Brincadeiras à parte, a gente tem que estar sempre atento à nossa energia, à nossa consciência, à nossa vibração, né? Porém, buscar as nossas proteções também, porque ninguém é bobo aqui, né? Bueno, gente, e antes da gente começar falando fazendo a leitura do livro, aproveitando que o pessoal tá entrando aí, tá cedo, eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre o curso Relembrar da Consciência Espiritual que vocês estão me perguntando, tá? Olá, Victoria, vi que tienes un curso este mes y quiero participar, pero no puedo estar en esas fechas. ¿Hay posibilidad de verlo grabado después? No hay posibilidad de verlo grabado después porque no há que dar grabado, sim. Gente, não vai ficar gravado, tá? Porque é um curso com sintonização, é um curso iniciático, tá? E muitas das coisas que vem, quem é meu aluno já sabe que apesar da gente ter um cronograma, apesar da gente ter um assunto, um tema, eu sempre estou canalizando nas aulas. Então muitas das coisas que vem direcionadas para aquela turma específica, né? Para quem está conectado ali no dia, na energia. Por isso não vai ficar gravado, cada curso é único,
justamente, principalmente quando a gente trabalha com sintonização, porque ele vai pegar a energia do campo daqueles dias, daquelas pessoas, daquela frequência, daquela egrégora, tá? Adaptado àquela estrutura, os níveis de consciências que estão ali. Então não vai ficar gravado, vocês se organizem se vocês realmente quiserem fazer, porque são 2 dias, mas são 2 dias que vão ser potentes dentro dos processos ali, né? Poderia dar mais detalhes do que seriam as sintonizações? Sim, gente. Então, esse curso, como eu coloquei ali no post para vocês, ele partiu do livro Relembrar da Consciência Espiritual, que foi uma solicitação da frota, em conexão com o comando siriano, para que eu começasse a escrever. Quem começou a me dar as informações de como seria escrito esse livro, as canalizações, enfim, foi o Ian Thor, tá? Que é uma estrutura, uma consciência que me acompanha desde criança. Então ele foi o principal responsável ali pela canalização do livro, que veio a se tornar esse curso porque foram recebidos diversos códigos aí de ativação, né? Inclusive, ontem eu recebi um novo código junto com a estrutura de um dos aviários, tá? E esse novo código, ele é um código muito interessante porque ele é um código que traz um processo de proteção contra hologramas. Então, como no curso a gente vai focar muito dentro dos exercícios, das ativações, no processo de relembrar a nossa memória espiritual ou acessar a nossa consciência e acessando as nossas comunicações com o nosso eu superior, direcionando essa estrutura, ocorre que surgiu essa necessidade de ter um símbolo específico, um código específico para trazer um processo de barrar hologramas, né? E justamente por quê? Porque esse é um processo que acaba muito acontecendo quando a gente vai começar a acessar as nossas consciências, as comunicações, enfim. Então ele traz ali um processo de proteção contra hologramas, pra gente barrar hologramas, que é um código que eu tenho que inserir no novo material ali do livro, tá? Então, o tema do curso tem relação com o livro, tem ali todo o descritivo de tópicos que a gente vai abordar, né, durante o curso. As sintonizações vai ser uma sintonização no primeiro dia e uma no segundo dia. A do primeiro dia vai ser relacionada em conjunto com a estrutura da Grande Fraternidade Branca, do Mestre Kuthumi, que é uma das estruturas do Raio Dourado que eu trabalho, né? Não é ele que trabalha comigo, é eu que trabalho com ele, de forma mais direta, que faz parte do meu ancoramento. Além do Mestre Kuthumi, da estrutura da Grande Fraternidade Branca, a gente vai ter a estrutura da Ordem de Thoth, da Ordem Melquisedeque, que são essas estruturas que trabalham com os processos de ativações do conhecimento, né? Da expansão através do conhecimento, da prática e principalmente dos processos meditativos. Então, sim, vai ser um curso iniciático com foco em práticas meditativas, respiratórias e de ativações de códigos e de simbologias, geometrias sagradas. Então, no primeiro dia, a gente vai ativar uma estrutura de geometrias sagradas no campo de vocês, uma estrutura Merkaba, que vai fazer, junto com diversos processos ali, que é um protocolo de práticas respiratórias, né? Que vocês vão fazer para vocês começarem a aprender a entender a energia de vocês, como que vocês podem alinhar a energia de vocês, como que vocês se comunicam com esse veículo, com esse Merkaba, com essa estrutura de ascensão, para que vocês possam estabelecer a comunicação com o seu eu superior, com a sua consciência primordial. Então a sintonização do primeiro dia vai ser com foco nisso, que é o primeiro passo do curso, né? O segundo passo do curso, do segundo dia, é a ativação dos códigos mesmo, que são os códigos canalizados a partir da estrutura do comando siriano, a Ordem Santa Esmeralda e a linha dos orixás, tá? Então ali a gente tem linha de orixá, Exu, Pombagira, enfim. São códigos, são em torno ali de 9 códigos, 10 com o código que surgiu ontem, que é o código para proteção contra hologramas.
E é como se fosse um protocolo, existe uma etapa de cada um desses códigos, onde o foco é um processo de reformulação do DNA. Então, o que eles me explicaram é que esses códigos eles vão atuar direto na questão celular de vocês, na questão do DNA, para fazer uma modificação de frequência do DNA, porque o DNA que a gente tem hoje é um DNA extremamente contaminado, é um DNA com muitas mutações, muitas fusões de diversas raças, diversas linhas, diversas experiências diferentes, tanto da ancestralidade terrestre, quanto a de alma, quanto a estelar. Então, esses códigos eles vão começar a fazer uma espécie de uma limpeza nos registros de vocês, para que o DNA de vocês comece a se modificar para se aproximar de uma estrutura mais cristalina, mais crística, mais morontial, que é uma estrutura que é a nova frequência de 6D que a gente, dentro do processo de quem está buscando a ascensão, é o processo de verticalização que a gente está arrumando para a ascensão da consciência, tá? Então, em primeiro momento, o principal processo dos códigos é esse, a modificação desse DNA. Existem códigos ali que vão ser plasmados para que vocês possam acessar registros cada vez mais através também do primeiro passo, que é o veículo ali do Merkaba, cada vez mais acessar a consciência de vocês, os processos internos, tá? Mas o principal é mudar a frequência de vocês. Porque, na verdade, isso a gente já tem na nossa memória, então isso não é algo novo, não é algo que eu estou trazendo como uma novidade. A gente já tem isso na nossa memória, inclusive na época de Atlântida, Lemúria, a comunicação não era feita por escrito, né? Não tinha livros, não tinha computadores, enfim, não era dessa forma. A comunicação era feita telepática e a comunicação com outras linhas, outras estruturas que estavam em dimensões diferentes, eram feitas através das geometrias sagradas, dos Merkabas de luz, enfim. Então, é um processo de relembrar mesmo, porque vai trazer códigos e ferramentas para que vocês possam relembrar aquilo que vocês mesmos esqueceram, né? Que é, de fato, como estabelecer essas conexões com ferramentas que vão potencializar o processo de vocês. Então, sim, vai ter que ter uma disciplina ali para fazer os protocolos, para que vocês realmente tenham o resultado esperado ali, que é realmente fazer essa modificação interna, celular, do DNA, GNA e o processo de relembrar. Mas é um processo que realmente vai ser um curso ascensional, né? Com caminho de ascensão. Buenas, dito isso, a gente vai ter depois do curso 30 dias, que são 30 dias de ativações, tá? Nessa primeira turma, exclusivamente, essas ativações vão ser em conjunto. Depois, cada ativação eu vou deixar gravada e possivelmente na segunda turma, essas ativações, elas já não sejam ao vivo junto comigo, elas sejam gravadas para vocês fazer posteriormente. Mas a primeira turma eu vou fazer ao vivo. Essas ativações vão ser o seguinte, a cada 3 dias a gente vai se encontrar, quem não puder estar comigo online, ao vivo, vai ficar gravado a ativação, mas a gente vai se encontrar para fazer a ativação das 2 etapas das sintonizações, que é a etapa da ativação das respirações do protocolo do Merkaba com a ativação de um dos códigos do relembrar da consciência espiritual. E aí a gente vai sustentar cada um dos códigos de forma individual por 3 dias. Depois a gente vai iniciar um novo código. E assim a gente vai fazer sucessivamente a cada 3 dias, por 27 dias, então, dos 9 códigos. E no dia 30, que é o último dia da nossa ativação, a gente vai fazer a sintonização de todos os códigos. Então, vocês vão ser, além de iniciados no processo, vocês vão ser iniciados na estrutura da sintonização dos códigos. A gente vai ter algumas orientações ali para quem fizer. Óbvio que não é uma obrigatoriedade, porque cada um sabe de si, né? Mas para a gente ajustar esses parâmetros, esses 30 dias de ativações e sintonização com alimentação, com hábitos mais elevados, enfim, porque não tem como fugir disso, gente.
Um dos principais processos para a gente realmente entrar num caminho ascensional é que a gente já viva a ascensão em vida. E a ascensão em vida, ela requer, sim, a disciplina, o comprometimento, a escolha, a liberação, né, de tudo aquilo que são as nossas ilusões, enfim. E esse é um processo que a gente vai ter que assumir ou não dentro da nossa escolha aqui, estando nessa realidade, né? Então vai ser basicamente dessa forma. O que vocês vão receber? Não vai ficar gravado, mas vocês vão receber o livro digital, que eu devo estar liberando até semana que vem para vocês ali na plataforma. Então vocês vão receber o livro digital do curso. Também vocês vão receber, os 10 primeiros inscritos vão receber o livro físico, que ainda não está impresso, calmem lá. Mas a previsão ali que o pessoal me deu foi até novembro para esse livro físico já estar prontinho, impresso, e aí eu combino com vocês a entrega por parte de vocês já vão ganhar o livro, frete é por conta de vocês, tá? Então os 10 primeiros inscritos, a gente já teve ali, acho que teve ontem que eu abri as vagas, ontem meio-dia, já teve uns 5 inscritos ontem, então tem mais 5 vagas aí pro livro, né? Mas vocês podem se inscrever até um dia antes do curso, que é o dia 27 de setembro, que vai estar liberado e aberto, tá? Sobre aqui as dúvidas de vocês, o curso será presencial ou via Zoom? Vai ser online e ao vivo, tá? Não é o Zoom que eu utilizo, é o Google Meet, é outra plataforma, mas vai ser online e ao vivo, e aí vai estar disponível para que qualquer pessoa se conecte com essa energia de qualquer lugar do mundo, né? Uma coisa que eu tenho falado muito é sobre como isso está sendo atualizado, né? A consciência ela é multidimensional, a gente tem que se atualizar também, a energia chega a qualquer lugar. Então a gente precisa também se atualizar dentro do processo para que a gente possa, nessa nova era, acessar mais pessoas. Então, nesse primeiro momento ele vai ser online, depois eu não sei, tá, gente? Uma outra pergunta que surgiu é se vai ter outra turma esse ano. Eu não tenho como dar certeza para vocês, porque existem outros cursos e outros trabalhos em andamento aí. Então, eu não sei se vai ter mais uma turma esse ano, vou ter que avaliar conforme o andamento das coisas, conforme a solicitação de vocês também, né? Ou se só ano que vem. Então, quem quiser fazer realmente, quiser embarcar nessa jornada, se organiza, tem um mês ainda quase para se organizar aí, e vamos, que o processo é pra cima, né? Não é nem pra frente, é pra cima, tá? Então é isso, gente. Dadas as explicações sobre esse novo curso, tá? Agora vamos para o nosso tema realmente da nossa live, que é Princípios Herméticos, do Kybalion, onde a gente vai fazer a leitura do capítulo 3 do livro do Kybalion, tá? O capítulo 3, ele fala sobre a transmutação mental. Então, como eu falei para vocês na semana passada, foi um resumo de todos os princípios, e agora a gente vai aprofundar em cada um desses princípios de uma forma mais direta, porque cada capítulo seguinte ele vai falar de um princípio específico, tá? Então, a transmutação mental, ele começa com uma frase, né? Abre aspas. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de um estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental, fecha aspas, do Kybalion. Então, esse início, essa frase já fala sobre a essência, porque que é o primeiro princípio hermético, porque ele fala sobre a essência de tudo, como tudo começa, né? E aí vem aquela frase, tudo que existe começou como um pensamento na mente do todo, né? Então, a mente, e eu não tô falando da mente inferior, que é aquela mente cheia de crenças, cheia de medos, de instintos primitivos. Eu tô falando da mente superior, do nosso mental superior, que é de fato aquele que consegue enxergar além,
para que realmente consiga transmutar os estados, para que e quando eu falo em transmutar os estados, não significa necessariamente de algo bom de algo ruim em algo bom, mas modificar a forma desses estados para que a gente possa viver experiências diferentes. Então tudo a gente consegue fazer através de uma consciência mais elevada. Só que para que a gente possa adquirir essa consciência mais elevada, a gente precisa fazer o nosso trabalho interno da forma mais elevada também, né? Então, como dissemos, os hermetistas foram os antigos alquimistas, os primeiros astrólogos e os primeiros psicólogos. E foi Hermes o fundador dessas escolas de pensamentos. Da astrologia nasceu a astronomia moderna, da alquimia nasceu a química moderna. Da psicologia mística nasceu a psicologia moderna. Das escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. Os registros gravados nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um conhecimento de astronomia. A própria construção das pirâmides mostra a relação entre a sua concepção e o mundo da ciência astronômica. Tampouco ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles estavam familiarizados com as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente comprovadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, em particular as que se referem à constituição da matéria. Também não devemos pensar que eles ignoravam as chamadas descobertas da moderna psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, sobretudo nos ramos que as escolas modernas ignoram, mas que, não obstante, vêm sendo conhecidos sob a dominação de uma ciência psíquica, e que tem deixado perplexos os psicólogos atuais, levando-os a admitir com relutância que, afinal, pode algo haver de verdadeiro neles, né? Então, todo conhecimento que se tem hoje e que se chama de um conhecimento místico, pseudociência, etc., na verdade, não tem nada de místico ou pseudociência, né? A gente tem que ter consciência que tudo aquilo que a ciência ainda não comprovou não significa que é uma inverdade. Significa que ainda não foram feitos testes, né, ou interesse em comprovar aquilo. Mas, na verdade, muitas coisas que antes eram chamadas de ridículas, pseudociência, começam a ser comprovadas ao longo do tempo. E com determinadas restrições, porque a gente sabe que dentro do sistema, aqueles que ousam ir além são totalmente cortados, né? Então, isso é uma verdade aí que a gente tem. Então, toda a base que a gente tem hoje da psicologia, de toda a estrutura, ela é uma base extraterrestre. É uma base que vem do cosmos. É uma base que vem muito antes da formação de tudo. Então, como vocês bem sabem, Hermes Trismegistus, que é a estrutura da Ordem de Thoth, que esteve na antiga Atlântida, que implantou a escrita no Antigo Egito, quando a humanidade recomeçou, trouxe esses conhecimentos de outras civilizações, esses conhecimentos extraterrestres. Então aí a gente aplica a lei da correspondência, assim como é embaixo, é em cima, assim como é em cima, é embaixo. Existem no campo astral, de forma correspondente, o que a gente chama de astrônomos, psicólogos, engenheiros, químicos, tá? Só que o que acontece? Eles têm uma consciência, ferramentas, tecnologias muito mais expandidas. O que em determinado momento a gente também teve. Só que a gente acabou se perdendo e decorrente a todas as disputas, toda a manipulação dos conhecimentos, esses conhecimentos foram velados e aí cada vez mais esses conhecimentos foram colocados em caixinhas e modificados por aqueles que, na verdade, não queriam auxiliar, né, no despertar das consciências e sim cada vez mais utilizar os conhecimentos para doutrinar.
Então, todos aqueles conhecimentos que a gente tem, que são considerados do sistema, que são aceitos pelo sistema, eles têm uma estrutura muito fixa e rígida do que se chamam de ética, quando na verdade é uma estrutura de que você não pode sair dessa linha, porque essa linha é a linha de controle. Se você sai dessa linha, você está fora da linha de controle, você já está contra, né, as regras dentro do sistema. Por isso que a gente precisa buscar sim o conhecimento, mas sempre entender que o conhecimento ele não é absoluto, que sempre vai ter algo além daquilo ali, né? E que à medida que a gente vai cada vez mais aprofundando no processo, a gente começa a sair dessas caixinhas do sistema e acessar níveis de consciência mais elevados, tá? Então a verdade é que sob a química material, a astronomia e a psicologia, isto é, a psicologia em sua fase de ação mental, os antigos tinham um conhecimento da astronomia transcendental, chamado astrologia, da química transcendental, chamado alquimia, e da psicologia transcendental, chamado psicologia mística. Possuíam tanto conhecimento interno como conhecimento externo, sendo o último o único possuído pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos de conhecimentos possuídos pelos hermetistas, estava aquele conhecido sob o nome de transmutação mental, que constitui o tema material desta lição, que é o que eu acabei de explicar para vocês, né? Hoje, a única coisa aceita, né, ele diz conhecida pelos cientistas modernos, mas na verdade aceita pelo sistema, é esse conhecimento externo, né, e não a busca do entendimento de como a nossa própria consciência, a nossa própria mente, o nosso próprio corpo cria os processos, cria as realidades, cria as doenças, cria as curas, cria as materializações, né? Então se busca isso muito fora. Por quê? Porque a chave está dentro sempre. Só que se cada pessoa entender que de fato a chave está dentro de si e não fora, isso é um problema. Por quê? Porque a pessoa toma a sua autoridade energética, porque a pessoa toma o seu poder pessoal de co-criador da sua própria realidade. E isso é um problema para quem quer dominar as massas. Por isso que o incentivo é sempre fora, é sempre o externo. Assim como as justificativas daquilo que acontece na nossa vida nunca é para o sistema algo interno nosso. É sempre um acaso, é sempre uma lástima, é sempre algo externo. E quando a gente fala de algo externo, a gente está falando da única coisa que a gente não tem controle. São as ações e reações dos outros. Então, se a gente não tem controle sobre as ações e reações dos outros, ou seja, dos eventos externos, que independem de nós muitas vezes, a gente passa a ser essa massa de manobra. A gente passa a ser esse processo de doutrinação, né? À medida e ao ponto e ao passo de que a gente toma esse lugar de poder, de entender que tudo que acontece de bom e de ruim na nossa vida tem relação com o nosso próprio histórico, né? E não adianta me dizer que eu não tô nem aí pra desculpinha. Ah, porque é magia, ah, porque fizeram coisa pra mim, ah, porque não sei o quê. Quando a gente fala das leis terrestres, no sentido das leis da matéria, ou das leis humanas, melhor dizendo, a gente acha que tudo é uma coisa que vem do outro, né? Nada é nossa responsabilidade, porque a gente está olhando sobre uma ótica tridimensional linear. Agora, quando a gente fala sobre a estrutura multidimensional, as nossas consciências, as nossas experiências e almas passaram por diversos processos, se emaranharam em diversos processos, com diversas civilizações, diversas disputas. Então a gente não sabe exatamente de forma consciente e racional quando tudo começou. O porquê que eu fui me conectar com determinados tipos de estruturas. Então eu não tenho como justificar que eu não merecia isso. Tudo está sob o meu poder. Tudo que acontece comigo é minha responsabilidade. Se tudo que acontece comigo é minha responsabilidade, eu posso escolher, através da minha consciência, da minha ação, da minha intenção,
modificar essa realidade a qualquer momento. Basta eu realmente querer fazer isso e me dedicar a isso, né? Só que o que acontece? É muito mais fácil buscar fora, porque a gente foi doutrinado a isso, entende? Então é um processo que a gente precisa cada vez mais desdobrar a consciência para entender que a chave está sempre dentro. Não importa o que aconteça na sua vida, você está manifestando isso. E é isso que ensina a estrutura mais profunda da alquimia mental, dos princípios herméticos. Você criou essa realidade, seja nesta ou em outras linhas de tempo, por mais que você não recorde disso. E você, que entrou nesses emaranhamentos, é o único capaz de sair desses emaranhamentos. Então não adianta Deus e o mundo te ajudar, se você realmente não se ajudar, né? Então essa é a essência. Transmutação, então, é um termo geralmente usado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, em particular dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim poderemos ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou, se melhor parecer, uma forma de uma psicologia mística prática. Tudo isso, porém, significa muito mais do que parece na superfície. A transmutação, a alquimia ou a química no plano mental são, sem dúvida, muito importantes em seus efeitos, e se essa arte não seguisse adiante, ainda assim continuaria a ser um dos mais importantes ramos de estudos conhecidos pelo homem. Mas isso é só o começo, vejamos o porquê. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo, cujo axioma é: o todo é mente, o universo é mental. Que significa que a realidade subjacente do universo é mente e que o universo em si é mental, isto é, que existe na mente do todo. Examinaremos este princípio nas próximas lições, mas consideremos o efeito do princípio se admitirmos que ele é verdadeiro. Se o universo é mental em sua natureza, a transmutação mental deve ser a arte de mudar as condições do universo, no que diz respeito à matéria, à força e à mente. Vereis, portanto, a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram em suas obras místicas e sobre a qual deixaram tão poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que permite alguém transmutar as condições mentais deve fazer do mestre o controlador das condições materiais, assim como daquelas comumente chamadas mentais, né? Então, basicamente, o que ele está dizendo? Que tudo começa na mente, tudo começa através da mente, dos nossos estados mentais. E que podemos a qualquer momento transmutar esses estados mentais, ou seja, mudar a sua forma. Isso significa dizer o quê? Se tudo começa na mente, vamos associar de uma forma humana ao pensamento, à intenção. Se tudo começa na mente, do pensamento e da intenção, isso ainda é muito abstrato, isso não tem uma forma física. Podemos transformar através da lei do mentalismo e da lei da correspondência essa forma mental em uma forma física. Isso é transmutar uma forma energética em outro estado, um estado mais denso, que é o estado físico. Então, o que ele está dizendo é que, em primeira instância, nós trabalhamos o processo de transmutação mental, ou seja, da modificação dos padrões dos nossos pensamentos, que se muitas vezes estão em pensamentos desequilibrados, que demonstram desequilíbrio da nossa energia, podemos, através da transmutação mental ou da alquimia mental, transformar estes pensamentos em algo mais elevado, em algo mais harmônico. E a partir disso, através dessa lei da correspondência, transformar a nossa realidade material e física, ou seja, co-criar a nossa realidade de forma consciente. Lembrando que
estamos vivendo experiências biológicas cocriacionais. Existe um propósito para experiências biológicas, senão não existiriam as experiências biológicas, ok? Então não há nada de errado com viver a experiência biológica ou material. Qual é o maior problema que faz com que as almas cocriadoras em aprendizado fiquem aprisionadas dentro dos mundos materiais ou da experiência biológica? O apego às suas criações, o apego às suas cocriações, o apego àquilo que manifestou. Então, tudo que você vive na sua vida hoje, exatamente da forma como você vive, é resultado das suas experiências de alma, das suas cocriações, sejam elas harmônicas ou desarmônicas, dentro de um polo da dualidade ou dentro de outro. Tudo é resultado, tudo é efeito, através da causa que foi gerada em diversas outras estruturas. O ponto-chave é, quando as pessoas, quando as almas, quando os seres, eles se emaranham nas suas cocriações, eles mesmos acabam se aprisionando dentro das suas cocriações e deixando de distinguir aquilo que é uma realidade daquilo que é, de fato, uma cocriação, um holograma para viver uma experiência específica. As maiores mentes que existem, que representam também estruturas muito bem sucedidas nos campos materiais, sigam, por exemplo, vou dar uma dica para vocês, sigam, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, que é um bilionário e que tem uma mentalidade super desenvolvida no processo da cocriação, que é o Geração de Valor, que é o Flávio Augusto, que ele é um dos primeiros bilionários brasileiros. A mentalidade dele é de desapego total. Ele se muda a cada 2 anos. Então ele vai lá, ele constrói uma casa, ele vive a experiência num país, ele vive aquela estrutura, ele deixa aquela estrutura linda, ele vive a melhor experiência que ele pode viver. Depois ele bota uma mochila nas costas, vende tudo, acabou, já vivi essa experiência e parte para novas experiências. O Flávio Augusto hoje poderia ter a capacidade de simplesmente não estar mais fazendo nada na vida, porque as empresas dele trabalham por ele, ele é bilionário. E ainda assim ele se dedica todos os dias a responder caixinha no Instagram, a auxiliar pessoas, a dar palestras, a fazer, auxiliar novos empreendedores. Por quê? Porque ele entendeu como funciona o jogo. E aí, eu pergunto pra você, será que Flávio Augusto sabe que existe draconiano, siriano, blá blá blá? Talvez ele saiba. Mas será que ele fica tão focado dentro desse processo? E por isso, será que ele, por não ficar focado dentro desse processo, ele não vai ascensionar? Muito pelo contrário. Entender o jogo não significa você simplesmente estabelecer conexões e entender o que tem além daqui. Mas você aprender a jogar o jogo e se tornar um mestre do jogo. Para que você aprenda a dominar o processo cocriacional, a sua mente, as suas criações e você ascensione para outros níveis. Com o desapego. Ou vocês acham que os filhos paradisíacos que criaram as supramônadas, etc, etc, estão apegados aos seus projetos? Entende, gente? Entende a essência disso tudo, que é muito mais profunda? A questão não é a gente não ter. A questão não é a gente não viver a matéria, negar a matéria. A questão é a gente viver a experiência da melhor forma que pudermos viver. Entender como funciona o jogo, como dominar a nossa energia. E a partir disso, a gente aprender a desapegar das nossas criações e ir para outras estruturas. Existem pessoas aqui, inclusive tenho certeza assistindo essa live, que tem um apego extremo à sua família, à sua casa, àquilo que construiu, ao seu trabalho. Como que essa pessoa vai ter a capacidade de sair
desse planeta através do desencarne e desapegar do corpo, desapegar da realidade terrestre. Tá apegado à sua própria cocriação de realidade. Não vai. Não adianta fazer protocolo, não adianta fazer estudo, não adianta fazer curso. Vocês têm que desapegar dos processos. Tem que transmutar através da alquimia mental. Essa é a essência da gente entender como funcionam as coisas, né? Então vamos lá. Na verdade, somente os alquimistas mentais conseguiram o grau necessário de poder para dominar as mais grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, como a produção ou cessação de tempestades e a produção ou sensação de terremotos, bem como de outros grandes fenômenos físicos. Quanto mais você tem domínio sobre a arte da alquimia mental, mais você entende que você pode mudar de estados rapidamente. Então é isso que ele falou, você adquire o desenvolvimento, a arte, o poder de modificar o externo, inclusive se tornar um alquimista com os elementos da natureza, modificar estados externos da natureza e de outras estruturas. Quanto mais você domina essa técnica, essa prática, domina essa energia, mais você consegue fazer isso de forma mais rápida, ou seja, transmutar os seus estados, tá? Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje é uma questão de crença e boa fé sinceras para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que os mestres existem e eles têm tais poderes, os melhores instrutores asseguram aos seus discípulos, tendo tido experiências que os justificam nessas crenças e afirmações. Esses mestres não fazem exibições públicas de seus poderes. O que buscam, na verdade, é isolar-se das multidões ruidosas, a fim de trabalhar melhor o seu caminho ao longo da senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente com o fim de chamar a vossa atenção para o fato de que seu poder é inteiramente mental e opera conforme as linhas da mais elevada transmutação mental e em conformidade com o princípio hermético do mentalismo. O universo é mental. Contudo, os discípulos e os hermetistas com graus inferiores aos dos mestres, os iniciados e os instrutores, são igualmente capazes de trabalhar paralelamente ao plano mental na transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos do novo pensamento, etc., obedece às mesmas linhas gerais, pois não há senão um princípio envolvido, seja qual for o nome que lhe atribua. O discípulo e praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando condições mentais, estados, etc., em outros, de acordo com as diferentes fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, afirmações ou negações das escolas da ciência mental nada além são do que fórmulas, frequentemente muito imperfeitas e pouco científicas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos é muito ignorante em comparação com os antigos mestres, pois carece do conhecimento fundamental sobre o qual se fundamenta o trabalho. Tá? Então, basicamente, ele está dizendo que existem práticas, técnicas, né, para modificar esses estados, mas que, de fato, a gente tem que mergulhar, o maior processo é mergulhar profundamente dentro do nosso ser, dentro do nosso processo de autoconhecimento, para que a gente possa se conhecer o suficiente para entender o que, de fato, a gente sente, o que, de fato, está dentro do nosso ser para conseguir transmutar esses estados. Não somente é possível a qualquer um mudar ou transmutar seus próprios estados mentais por meio dos métodos herméticos, como também lhes é possível modificar estados mentais dos outros, da mesma maneira, em geral inconscientemente, mas muitas vezes de modo consciente, da parte de alguns que conhecem as leis e os princípios. Nos casos em que as pessoas afetadas não têm informações sobre os princípios de autoproteção.
E além disso, como sabem muitos aprendizes e praticantes da ciência moderna mental, toda condição material que depende da mente dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar suas condições de vida. Em termos gerais, o público está tão informado sobre essas coisas que não nos pareceu necessário mencioná-las em detalhes, uma vez que o nosso objetivo a esse respeito consiste apenas em mostrar a arte e o princípio hermético da polaridade, que subjazem a todas essas diferentes formas de práticas, boas ou más, pois a força pode ser usada em direções opostas, segundo os princípios herméticos da polaridade. Neste pequeno livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que os nossos leitores possam compreender os princípios subjacentes e, deste modo, possuam a chave mestra que abrirá portas dos princípios herméticos da polaridade. Iniciaremos agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios, o princípio do mentalismo, em que se explica nas palavras de Ucaibalho: a verdade que o todo é mente, o universo é mental. Pedimos muita atenção e um estudo criterioso desse grande princípio por parte dos nossos discípulos, porque o que temos aqui é de fato o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética da transmutação mental, né? Então, finalizamos o capítulo da transmutação mental. Ele não segue para outros capítulos no sentido de outros princípios, ele vai ainda discorrer nos outros capítulos essa questão da mente do todo. Então, o próximo capítulo o nome é O Todo, e depois a gente tem sequência do universo mental, tá? Que é para corroborar com esses capítulos. Então, ele ainda vai falar, acho que nos próximos 3 capítulos, sobre esse aprofundamento do processo mental, né? Antes de entrar nas próximas leis herméticas, tá? Então, basicamente, a essência da aula de hoje, da leitura de hoje, é que vocês compreendam a importância de sair desse lugar de é culpa do obsessor, é culpa do governo, é culpa da magia, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do sistema, é culpa dos draconianos, é culpa... Chega, já chega, tá? Você entrou nesse processo, você se emaranhou nesse processo, por algum motivo que muitas vezes, dificilmente talvez você vai conseguir acessar em sua totalidade. Mas onde você está alinhado com todos os emaranhamentos que você entrou. Não existem erros. Não existem injustiças. A lei é única. E isso te dá o poder, pela lei da correspondência e pela lei da polaridade, de que se eu criei, de alguma forma, esses emaranhamentos, se eu entrei nessa estrutura, eu também posso descriar ou então criar uma nova estrutura. Isso só depende unicamente de mim, da minha vida, e de cada um de vocês na vida de vocês. Então, gente, percebam quais os discursos mentais que vocês têm alimentado na vida de vocês. Né? Como que vocês têm encarado a vida de vocês? Às vezes queremos resultados diferentes, mas simplesmente alimentamos discursos mentais e ações da nossa vida que não correspondem através da lei da correspondência, de forma harmônica, aos resultados que queremos obter. Então é isso que a gente tem que entender em suma. Os meus hábitos, as minhas ações, a minha vida, os meus pensamentos, as narrativas que eu conto para mim mesma sobre o que acontece na minha vida. Elas me levam para o lugar que eu quero ou cada vez mais estão me levando para o lugar oposto? Como eu falei para vocês as outras vezes, eu faço questão de compartilhar todos os dias a minha rotina aqui. Porque essa rotina ascensional que eu chamo, nem sempre foi assim. Eu já vivi muito para o sistema.
Inclusive, quando eu me tornei terapeuta, professora, eu já vi muito para os outros também. Até entender que o processo comigo mesma é inegociável. Ninguém vai fazer ele. E no fim das contas, eu quero tanto ascensão, eu quero tanto evolução, eu quero tanto crescimento. Mas o que de fato eu estou dedicada a fazer para isso acontecer? Né? Então eu botei hoje a rotina ali das 5h30 da manhã às 9h30 da manhã, 4 horas do meu dia, somente dedicadas aos meus processos internos. A cuidar do meu corpo, da minha alimentação, da minha saúde, a fazer as minhas meditações, as minhas práticas, minhas conexões, ativações, a ancorar com a minha equipe espiritual, a cuidar da minha autoimagem, que é apenas um reflexo daquilo que eu tenho dentro. Então, se eu fico criando justificativas, condições para não fazer, todo mundo tem problema. A questão é o quanto você está disposto a fazer o que precisa ser feito, e a disciplina é uma das virtudes espirituais mais elevadas. Então, o quanto você está disposto a fazer, o quanto a sua autoimagem ela reflete os seus pensamentos, ou quanto você ainda cria condições externas para não fazer o seu processo, para não se dedicar a si mesmo, para não focar naquilo que realmente importa. Porque isso aqui é um holograma, isso aqui é uma criação mental, isso aqui é uma ilusão. E depois daqui, o que você vai fazer? Vai continuar voltando para tentar de novo? Quem sabe da próxima vez você consegue. Entende? Então é algo que a gente tem que refletir, né? Dentro do nosso processo. Até que ponto a gente está de fato, verdadeiramente dedicado àquilo que a gente realmente quer. Lembre que você pode cocriar qualquer realidade, mas você só vai cocriar a realidade que você realmente quer se você realmente trilhar o caminho que te leva àquele lugar. Só pensar não adianta. Então a gente precisa realmente criar as condições, criar as causas, fazer diferente, tá? Então essa foi a essência dessa live, dessa aula aí sobre os princípios herméticos de hoje. Na próxima live da próxima semana a gente vai continuar entendendo mais profundamente essa parte do mentalismo nos próximos capítulos e aprofundando dentro dos nossos processos internos para que cada vez mais se desdobre, tá? A live vai ficar gravada. No início da live eu falei sobre como vai ser o curso Relembrar da Consciência Espiritual, para quem tem dúvidas, tá? E aí qualquer coisa, comentem ali na live, mandem no direct, por e-mail, enfim, que a gente vai conversando, tá bom? Gratidão infinita, fiquem bem e uma ótima sexta-feira a todos. Grandes beijos, até mais!